Bom dia, meus amigos. Textos e coletâneas gerais de se levantar na leitura do tema extraído de Verdade em Foco sobre a origem do dízimo. A última referência bíblica que trata do dízimo durante a vigência do sistema sacerdotal levítico encontra-se em Mateus 23, 23 e Lucas 11, versículo 42. Esses dois versículos você vai ouvir todos os dias praticamente, na maioria das denominações, se não em 90, mais de 90% delas. Né? Fecho aspas e vou continuar. Quando o Senhor Jesus censurou os escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, porque estava o dízimo da hortelã do entre do cominho, e tinham omitido o que havia de mais importante na lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Nestes dois textos está registrado que Jesus apoiou o ato de dizimar, isto porque ele ainda estava exercendo o seu ministério sobre a vigência do sistema levítico, cuja obrigatoriedade estendeu-se até a sua morte, né? Quando o véu rasgou-se de cima até embaixo. Mateus 27, versículo 51. Diz a palavra de Deus que com a mudança do sacerdócio levítico, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7, versículo 12. Número 3. O dízimo era em mantimento ou dinheiro? O dízimo era mantimento e não dinheiro. Todas as passagens bíblicas que tratam sobre esse assunto descrevem o dízimo como sendo parte do produto da terra, da semente do campo, do fruto das árvores, do gado e do rebanho. Os textos abaixo não deixam dúvidas a esse respeito. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são os ao Senhor. Quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, versículo 30 e 32. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolhe do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão. Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ao fim de cada terceiro ano, levará todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano e os depositarás dentro das tuas portas. Então virá o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Deuteronômio 14, 22, 23, 28 e 29. Muito importante é a experiência de Ezequias, rei de Judá, quando ordenou a entrega do dízimo que o povo havia negligenciado. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles dedicassem a lei do Senhor. Logo que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Os filhos de Israel e de Judá que habitavam na cidade de Judá também trouxeram o dízimo de bois e ovelhas, e o dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor, se Deus depositaram-nos em montões. Então, ordenou Ezequias que se preparasse câmaras na casa do Senhor, e as preparasse
e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas. 2 Crônicas 31, versículo 44 a 6 e 11 e 12. Neste texto, o que chama a atenção são as câmaras preparadas na casa de Deus durante o reinado de Ezequias para depósito dos produtos provenientes das ofertas, dos dízimos e das coisas dedicadas. Na época de Neemias, estas câmaras eram chamadas de câmaras do tesouro, dos tesouros. Neemias 12, versículo 42. E mais tarde, como casa do tesouro, em Malaquias 3, versículo 10. Quando Neemias reintegrou os levitas nas suas funções no templo, após o exílio babilônico, o dízimo que se recolhia dos campos voltou a ser entregue pelo povo. No mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmaras dos tesouros para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos, para nelas recolherem dos campos das cidades os quinhões designados pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas no seu posto. Então todo o Judá trouxe para os celeiros os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite. Neemias 12, versículo 44 e 13, versículo 12. Mas, ou menos na mesma época de Neemias, uma outra voz se levantou contra a corrupção e roubo dos sacerdotes. O mensageiro de Deus, Malaquias, anunciou o castigo aos chefes religiosos de Jerusalém por terem se desviado do caminho e por terem desobedecido à lei. Considerou-os desprezíveis e indignos diante de todo o povo, Malaquias 2, versículo 1, 8 e 9, por terem roubado a Deus nos dízimos e nas ofertas alçadas, Malaquias 3, versículo 7 e 8. Para restaurar os trabalhos do santuário, Deus ordenou o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Malaquias 3, versículo 10. O dízimo era sagrado e servia também de mantimento para sustentar aos que trabalhavam no santuário. A palavra de Deus apresenta uma situação em que o dízimo podia ser remido. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhes a quinta parte, em Levítico 27, versículo 31. O texto acima deixa claro que se alguém quisesse remir uma parte do dízimo, podia fazê-lo, mas havia uma penalidade de 20% sobre esse montante. Em Deuteronômio 14, versículo 24 a 27, era permitido ao ofertante vender os produtos classificados como dízimo. Era um procedimento que poderia ser adotado por aqueles que não tinham condições de levar seus produtos, por morarem longe, os quais poderiam ser vendidos e, com o dinheiro da venda, comprados outros em seu lugar, no local onde se realizaria o ato de adoração a Deus. O texto deixa claro que o dízimo não era baseado em dinheiro, pois se fosse, não haveria problemas em levar esses dízimos em viagem de longa distância. O fato de o dízimo estar relacionado a mantimentos não significa que não havia circulação de dinheiro naquela época. Dinheiro já existia. Desde o tempo de Abraão, a seguir alguns exemplos. A sepultura de Sara foi comprada por Abraão 400 ciclos de prata, Gênesis 23, versículo 15 e 16. Os irmãos de José desceram ao Egito para comprar o trigo, em Gênesis 42, versículo 3, e o dinheiro foi resultado por José, restituído por José, em Gênesis 42, versículo 25. Algumas taxas